Agora, isso tudo começa onde todos nós sabemos, na escola pública de qualidade. Aí é que nós vamos igualar os cidadãos. Muito bem. E nós agradecemos a presença do historiador e escritor Jaime Pinsky e do administrador e educador financeiro Mauro Calil. Não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube, o endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura e também a nossa conta no Instagram, @jornalismo TV Cultura. Muito obrigada, senhores. Boa noite. Bom fim de semana. Obrigado. E nós terminamos essa edição com as imagens que viraram notícia hoje. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite a todos. Jornal da Cultura. Apoio Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Hoje no Repórter Eco conheço o coletivo feminino que resgata a tradição da renda renascença e dos cantos de trabalho. Você acompanha também o programa de monitoramento na costa brasileira do maior mamífero aquático. E ainda um artista faz uma intervenção urbana em defesa do verde. Guto Lacaz pinta canteiros virtuais para pedir que as árvores da capital paulista tenham espaço para crescer. Baleias da espécie franca austral e filhotes são avistados no litoral sul de Santa Catarina. E em Carapicuíba, na Grande São Paulo, mulheres fazem rendas carregadas de história e cultura. Faço renda, sou rendeira. A arte aliada da conservação ambiental. O artista plástico Guto Lacaz pinta canteiros verdes ao redor de árvores nas calçadas de São Paulo. Ele quer chamar a atenção para impedir que elas sejam sufocadas pelo concreto. A imponente palmeira imperial chama a atenção pela altura. A espécie natural das Antilhas se adaptou bem ao clima brasileiro, mas nesta esquina da Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, parece sufocada. A metrópole carece de verde em parques, praças e principalmente ruas. O plantio de árvores nas calçadas é responsabilidade da prefeitura. No passado, a arborização da cidade foi feita com espécies muitas vezes inadequadas. Hoje, as mais antigas tentam resistir ao tempo, ao vento, aos cupins e ao concreto. Alerta o artista plástico paulistano Guto Lacaz. Eu sou um cara típico urbanoide, né? Mas eu vi a cidade, como eu nasci em 48, eu vi a cidade inteira ser destruída, assim, virar de residências maravilhosas, virarem prédios horrorosos, né? Fui vendo a desumanização da cidade, até que eu sou arquiteto, até que um belo dia começou a me chamar a atenção o estrangulamento das árvores de calçada. Falei, isso não é possível, como é que as pessoas não têm sensibilidade para abrir um canteiro, né? Nas últimas tempestades, mataram 2.000 árvores, caíram, 2.000. Quando eu fiz a ação, caíam 600, por diversos motivos, mas um deles é o estrangulamento.
Indignado com a falta de espaço para as árvores, Guto Lacaz, que é também arquiteto, decidiu fazer uma cruzada silenciosa, solitária e poética. A intervenção Áreas Verdes começou há cerca de 5 anos. O artista faz uma provocação aos cidadãos. Pinta um canteiro virtual em torno dos troncos oprimidos pelas calçadas. O insight que eu tive passando nesse imóvel na Manuel da Nóbrega, que tinham 2 árvores estranguladas, aí me deu essa luz, assim, falei, bom, já que eu não vou trazer picareta e pá para quebrar o canteiro de calçadas que eu não tenho autorização, eu vou fazer uma ação poética, né, que é uma ação plástica. Eu passei lá meses depois, estavam abertos. Aí eu fiquei, nossa, fiquei tão contente. E abriram direitinho no recorte que eu pintei, né? Então eu vi que teve resultado. Fiz também em Fortaleza, no Festival Concreto, há 2 anos atrás. Fiz 6 árvores no centro da cidade. Então é uma ideia assim que está se propagando. Tomara que os proprietários das árvores, né? Se sensibilizem com essa causa, né? Porque a árvore, a gente fica embaixo de uma árvore, fica mais fresquinho, né? O ar fica melhor, então não precisa nem explicar a necessidade, né, delas terem vida. Em uma manhã de novembro, a equipe do Repórter Eco acompanhou o artista durante uma intervenção. Desta vez, em frente a um bar e restaurante da Vila Madalena. Edinaldo Conceição, que trabalha no lugar há quase 2 décadas, entendeu a mensagem. E você não acha que essa árvore está um pouquinho espremida e sem canteiro? Realmente, tá. Faz a calçada e esquece da árvore. Então é uma coisa que acontece em toda parte, em toda São Paulo, que eles preocupam só com a calçada, a árvore vai ficando presa ali. Está presa. É justamente isso que ele quer dizer. Você acha que daria para abrir um canteirinho aí, onde ele fez essa marcação? Com certeza. Se existe terra aí, tira a pedra e faz um canteiro. Ficaria mais agradável? Exato. Pode até, em vez da tinta, plantar uma grama, Exato. Pois captou a mensagem dele. Uma grama em volta da árvore. Tá ótimo. Para respirar mais, né? Precisamos de respirar e a árvore também precisa de respirar. É uma agulha num palheiro, assim, mas é o que cada um faz a sua parte, né, como se diz. Mas essa eu achei que repercutiu bem, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O desmatamento na Amazônia cresce 29,5% entre agosto de 2018 e julho de 2019. A área desmatada no período foi de 9.762 quilômetros quadrados, a maior registrada desde 2008. Os dados oficiais são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que utilizou o sistema PRODES, considerado o mais preciso para medir as taxas anuais de corte de floresta. Ao comentar a notícia, o presidente Jair Bolsonaro disse que o desmatamento no Brasil é cultural e que não vai acabar. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, declarou que o aumento do desmatamento tem relação com as atividades econômicas ilegais, conhecidas desde 2012. Em reunião com os governadores dos 9 estados da Amazônia Legal, Salles anunciou um pacote de medidas para conter o desmatamento em 4 itens principais: a regularização fundiária, monetização da preservação, o zoneamento econômico e ecológico e a bioeconomia. ONGs ambientalistas comentaram as medidas. Para o WWF, o país segue sem um plano concreto para conter a destruição da floresta. O Greenpeace afirmou que o ministro fez um discurso vazio e que não foram apresentados metas, prazos, custos e nem mecanismos de implementação do pacote.
Em entrevista, o cientista Carlos Nobre, especializado em mudanças climáticas, alertou que com o ritmo atual de desmatamento, a Amazônia chegará ao ponto de não retorno, ou seja, o bioma não conseguirá mais se regenerar das agressões em até 30 anos. O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas divulgou que análises feitas em trechos de praias atingidas pelas manchas de óleo cru no estado não apresentam mais contaminação química. No Ceará, 3 casos de intoxicação por óleo foram registrados até quinta-feira passada e estão sendo monitorados pela Secretaria Estadual de Saúde. O último balanço do IBAMA, Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, indica que o petróleo cru atingiu 695 localidades em 117 municípios dos 9 estados do Nordeste e do Espírito Santo. Segundo o diretor de Estratégia Costeira da ONG Conservação Internacional, Guilherme Dutra, não é possível prever a quantidade de óleo que ainda há no mar. Parte dele pode chegar ao litoral do Rio de Janeiro nos próximos dias. O novo navio suspeito de provocar o desastre foi revelado em audiência na Câmara dos Deputados. De acordo com o professor Humberto Barbosa, da Universidade Federal de Alagoas, o petroleiro Voyager 1, de bandeira das Ilhas Marshall, se abasteceu com petróleo cru da Venezuela e teria desligado os equipamentos de localização quando passava pela costa brasileira. A Marinha informou que esse navio não está entre os 5 principais suspeitos. E aguarde, porque tem mais. Mulheres resgatam a tradição da renda renascença e dos cantos de trabalho. E a seguir, o avistamento de baleias da espécie franca austral no litoral de Santa Catarina. O Repórter Eco volta já. Olha a velocidade que essa bola pegou, hein? Explodiu na rede. Cultura, a bola da vez. Começou a Black Friday nova Volkswagen. Toda linha com taxa zero, descontos de até R$15 mil e primeira parcela só depois do carnaval. Aproveite! T-Cross automático com taxa zero em 24 meses e as 3 primeiras revisões grátis. Black Friday nova Volkswagen. Vale! O Ministério da Cidadania, Bradesco e a TV Cultura apresentam a programação de 2019. Entre venenos e garras, apenas os mais vorazes sobrevivem. Os Pantanais são campos de batalha. No segundo episódio de Austrália Mortal. Domingo em novo horário, 5 da tarde, no Planeta Terra. De julho até o final de novembro, baleias da espécie franca austral migram das águas geladas na Antártica e se concentram no litoral sul do Brasil para acasalar e gerar filhotes. Em Imbituba, o Instituto Australis monitora os mamíferos para protegê-los dos navios que passam pelo porto. São nas águas profundas do Oceano Atlântico que a magia da natureza acontece. Entre os meses de julho a novembro, os mamíferos escolhem a região costeira do sul de Santa Catarina, entre as regiões de Paulo Lopes a Torres, situada no norte do Rio Grande do Sul, como lar.
A missão aqui é dar à luz aos filhotes nas águas mais quentes. Afinal, chegar até aqui não é tarefa fácil. Apesar de grandes, as baleias francas migram a nados largos. Atingem uma velocidade de 12 km por hora. Fora que são de 12 a 14 meses de viagem da Antártida ao Brasil. E um bebê há cerca de 1 ano no ventre. O país é área de reprodução das baleias. É na pequena cidade catarinense de Imbituba que há os maiores registros do aparecimento das francas, na enseada da Ribanceira. Só em 2019 já deram as boas-vindas 52 baleias, 25 delas com filhotes. Cada uma tem até identificação digital. As baleias, elas têm as verrugas que servem como impressão digital. Então, a partir dessas verrugas, a gente consegue identificar cada baleia e saber que baleia que veio aqui, quando que ela veio da última vez e se ela teve filhote ou não. Então, ela vem grávida, tem o filhote aqui. O filhote, ele nasce um pouquinho magrinho, né? Então, ele tem que ganhar uma gordura. Então, ele fica mamando durante todo esse período que ele está aqui para poder ganhar um pezinho, que é em torno de 50 quilos por dia, assim, nos primeiros dias de vida, né? E aí, que quando ele consegue engordar o suficiente, conseguir aprender a nadar direitinho, ele retorna para a Antártica, que é onde ele vai aprender o que ele vai se alimentar, como que ele se alimenta, até ele fica 1 ano com a mamãe dele ainda, depois vai cada um para um lado e segue o ciclo da vida. As baleias francas podem chegar a 18 metros de comprimento e ter 60 toneladas. A costa sul catarinense é o único berçário de baleias do Brasil que, por terra, as gigantes podem ser vistas. Privilégio que brinda o cenário de águas cristalinas de Santa Catarina. Mas essa relação próxima precisa de cautela. Na mesma região em que há o maior registro de número de baleias da temporada, é também onde há grande fluxo de embarcações. É aqui no porto de Imbituba que são recebidos 23 navios todos os meses. São também mais de 2.500 trabalhadores que atuam por ali. Para proteger e incentivar a preservação da espécie, o Programa de Monitoramento de Cetáceos faz o controle da circulação dos animais na temporada. A gente faz o monitoramento por terra, que tem 2 equipes, a equipe principal, que fica com uma visão privilegiada para a Praia do Porto, acompanhando todas as manobras dos navios. Além do monitoramento pelos ares, também essa equipe fica aqui, só que por terra, observando a chegada e saída das baleias. E sabe como? Através ali, daquele aparelho chamado teodolito. Através das coordenadas geográficas dele, as equipes conseguem avaliar toda a movimentação delas aqui na costa. O trabalho é feito o ano inteiro, mas é durante a chegada das francas que as equipes ficam em alerta. Essa equipe, ela tá ali monitorando. Se tem alguma baleia na área, eles pegam e nos avisam. Aonde a baleia está é onde as pessoas estão. Então, isso é importante a gente saber que o fato da baleia estar lá e ela estar mais próxima da costa requer uma maior atenção para a conservação dessa espécie. O litoral que está se desenvolvendo, cada vez mais pessoas procurando e vivendo aqui na região. Então a gente precisa fazer um trabalho de conscientização bastante forte, começando das crianças, indo até os adultos, os turistas que nos procuram, as escolas que nos visitam. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Um museu a céu aberto, tomado pelas águas. Veneza, um dos principais centros de cultura e turismo na Itália, se recupera da pior inundação em mais de meio século. Estas cenas da famosa Praça São Marcos alagada encobrem um passado de glória e riqueza. A história de Veneza começa no ano 452. Habitantes do Nordeste italiano se refugiaram em pequenas ilhas de uma grande lagoa de água doce, à beira do Mar Adriático. Eles fugiam das sucessivas invasões germânicas e hunas. Nessa região de Vêneto existiam 117 pequenas ilhas separadas por canais.
Os primeiros moradores ocuparam as áreas secas de terra firme. Com as ilhas tomadas, a cidade avançou sobre o mar. As ilhas foram interligadas por passarelas suspensas. Pontes também foram construídas e 40 canais deixaram de existir. Graças à localização privilegiada no meio da rota entre o Ocidente e o Oriente, Veneza já foi um próspero núcleo mercantil e naval. No século X, sua frota de navios era uma das maiores da Europa. A cidade sobreviveu às guerras e ao vandalismo. E até hoje é famosa por sua arquitetura, por suas pontes, pinturas e mosaicos restaurados e preservados. Mas o crescimento desordenado sobre aterros e ilhas artificiais acabou gerando graves problemas. Veneza vem afundando e enfrenta cada vez mais inundações devido à elevação do nível do mar. Em menos de uma semana, de 13 a 17 de novembro de 2019, a cidade sofreu vários alagamentos. A água chegou a subir quase 2 metros, alagando 80% da área central. A enchente histórica causou prejuízos de mais de 4 bilhões de dólares. O Ministério Italiano do Meio Ambiente não tem dúvida. Os desastres são consequência do aquecimento global. E os cientistas alertam, com a elevação da temperatura e o aumento do nível dos oceanos, as tempestades serão mais frequentes. Os eventos extremos, cada vez mais comuns em Veneza. A bela cidade flutuante, patrimônio da humanidade. E você vai ver a seguir. Um grupo de mulheres de Carapicuíba, na Grande São Paulo, mantém viva a tradição da renda renascença e dos cantos de trabalho. O Repórter Eco volta logo mais. Eu bem que dizia, todo molhado. Todos nós temos perguntas. De onde viemos? De que tamanho é o universo? O que é a vida? Meu nome é Stephen Hawking e eu acredito que qualquer pessoa pode responder importantes perguntas sozinho. Isso é emocionante. Então, com a ajuda de pessoas comuns, faremos a jornada decisiva para responder aos maiores mistérios do universo. Porque qualquer pessoa pode pensar como um gênio. Ciência de tudo, com Stephen Hawking. Posso viajar de volta para o passado? Viagens no tempo são apenas ficção científica? Podemos viajar no tempo? Espero que vocês estejam prontos para um pouco de diversão. Existem vários motivos para saborear um bom churrasco no Vento Aragano. A qualidade da carne, cortes variados, buffet irresistível, aquele almoço de negócios, um jantar especial com um bom vinho e o melhor, celebrar a vida com a família e os amigos. Mas se precisar de algum motivo a mais, a gente inventa. Churrascaria Vento Aragano. Aqui, motivo é o que não falta. Lembra da sensação de receber um cartão de Natal de verdade? Os artistas que pintam com a boca e os pés sabem do valor e do significado dos autênticos cartões de Natal. E é por isso que eles criam cartões que são verdadeiras obras de arte há mais de 60 anos. Para enviar cartões de Natal dos pintores com a boca e os pés a quem você ama, acesse apbp.com.br. O mais difícil na minha casa foi convencer os meus pais que eu realmente não ia ter como fugir do teatro. Eu me lembro que no Rio de Janeiro, no Teatro Casagrande, depois do espetáculo, veio um rapaz falar comigo. E aí ele falou isso: eu quero te dizer que durante 1 hora eu esqueci que eu tô morrendo. E isso é o momento mais bonito da minha vida agora. Aí eu fiz, nossa,
Nossa, o teatro tem esse poder. Ninguém se torna um protagonista. Você é um protagonista, você é um solista. Diferentes cores, diferentes estilos, diferentes texturas. Toda renovação começa em cultura. A mudança começa aqui. Manter viva a tradição da renda renascença e dos cantos de trabalho é o que faz o grupo Rendeiras da Aldeia. As mulheres do coletivo de Carapicuíba, na Grande São Paulo, mudaram de vida ao investir no artesanato. Nas mãos, bordados. Na alma e na voz, cantos de trabalho. As rendeiras da aldeia de Carapicuíba, Grande São Paulo, foram a atração da abertura da exposição Entremeadas no Sesc Vila Mariana, na capital paulista. A mostra vai até fevereiro de 2020 e destaca o artesanato feito em 14 cidades paulistas. Eu também quero amar. Na aldeia de Carapicuíba, onde os jesuítas se fixaram no século XVI, funciona a Oca Cultural, berço do coletivo de rendeiras criada em 2006. A coordenadora da ONG, Lucilene Silva, pesquisadora musical, conta que o grupo surgiu a partir do desejo de algumas mães de crianças alfabetizadas por eles se alfabetizarem também. Elas sabiam muito mais do que eu imaginava. Muitas histórias, muitas cantigas, muitos ditos populares. Então a gente começou a se encontrar para cantar. E surgiram cantos de trabalho que elas faziam na roça. Eu falei, gente, mas nós estamos cantando canto de trabalho, temos que fazer alguma coisa, né? E aí eu comecei a perguntar o que elas sabiam fazer com as mãos. Então uma bordava, outra costurava, outra fazia tricô, crochê. Com a chegada da pernambucana Wilma da Silva, reconhecida pelo Ministério da Cultura em 2013 como mestre da renda renascença, o grupo ganhou identidade. Aos 9 anos, na cidade de Pesqueira, a mais de 200 quilômetros de Recife, ela foi ensinada a fazer renda. A minha mãe não rendava, então. Ela cantava cantos para toda a situação da vida. Felicidade, morte, trabalho, para a gente dormir, para a gente ficar calmo. Em 2013 eu fui conhecer a dona Madalena da Silva e eu registrei 106 cantigas. O céu me leva, o céu bonina, o céu me bota nos braços desse menino. A gente foi incorporando, na verdade, a história de vida e os cantos dessas mulheres para esse trabalho, né, da produção da renda. A base da renda renascença são os desenhos traçados em papel manteiga. Então, a renda renascença chegou no Nordeste brasileiro através dos conventos. É uma tradição europeia, né? E quem fazia essas rendas eram as freiras, né? As 7 chaves, não era muito transmitida. Houve uma pessoa, né, que trabalhava nos conventos e produzia renda. E ela foi visitar o pai em Poção, que é Pernambuco. Foi um período de grande seca no sertão pernambucano e ela ensinou para uma pessoa. Essa mulher transmitiu esse saber para outras pessoas do município como uma forma de buscar alternativa de sustentabilidade. Por trás de cada renda e canto de trabalho, há muitas histórias do Brasil e da nossa gente. Só nessa roda de mulheres aqui, 6 estados estão representados, mas cada trajetória é única. A benção tia Luzia, a benção tio José, minha mãe mandou buscar um pouquinho de café. E assim a gente passava a noite, ou no corte de cana, que a gente também cortava cana à noite, ou na casa de farinha, fazendo farinha de mandioca. Vim para São Paulo para trabalhar em casa de família mesmo e dar uma vida melhor para meus filhos, porque se eles estivessem lá, eles iam ser cortador de cana também e eu não queria. O sonho dessas mulheres era deixarem de ser babás, diaristas, domésticas, para poderem cuidar dos seus próprios filhos, trabalhar em casa. E elas também transmitem esses saberes para as crianças e adolescentes. Chapéu de palhinha, todo molhado, que a chuva molhou,
todo molhado. Na roda de canto das rendeiras da aldeia, uma visitante ilustre, Lídia Ortélio, musicóloga, pesquisadora dos cantos e brincadeiras da infância e da música de comunidades rurais como Serrinha, no sertão baiano, onde ela nasceu. Todo molhado, é encosto de meu bem, todo molhado. Por dentro dessa música tem algo muito profundo que diz respeito à nossa história, aos arquétipos de todas as culturas que se juntaram nesse país. Quem foi que levantou os arranha-céus de São Paulo? Os nordestinos. Foram as mulheres do nordestino que limparam as casas da Casa Grande. Mas ninguém se dá conta disso, nem pior ainda, não aproveita da cultura deles. Você tem um posto de cultura na sua cozinha, que você não sabe o que vai limpar a sua casa uma vez na semana, você podia aprender a melhor música do mundo. E isso é o Brasil. A gente não sabe o Brasil. Quando eu falo da importância da gente continuar cantando tudo isso, eu acho que principalmente pela beleza. Tem muitas coisas boas nessas modernidades todas que a gente vive, mas tem muitas coisas muito belas que foram de outros tempos, de outras gerações, que a gente não precisa esquecer deles. Faço renda, sou rendeira, faço renda de biquinho para botar na camisa do meu amor que é chiquinho. E se quiser rever as reportagens, é só entrar no Cultura Digital. Baixe o aplicativo gratuitamente no celular. Ou então, se preferir, entre no youtube.com/repórtereco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase do biólogo norte-americano Jared Diamond. Ele deu uma palestra em São Paulo durante o evento Cidadão Global. O Brasil corre o risco de um suicídio econômico se não gerenciar direito as florestas. Repórter Eco, até o próximo programa. O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. Cristiane Torlone está completando 50 anos de carreira. Atriz, diretora de cinema, ativista pelas causas do meio ambiente, ela é a convidada do Persona em Foco de hoje. Para entrevistá-la, temos o ator Tadeu Aguiar, amigo e companheiro de palco da Cristiane. Esse ano faz 30 anos que eu conheço a Cristiane. Nós fizemos um espetáculo juntos, Raul Cortez, ela e eu, chamava-se O Lobo de Ray-Ban. Foi quando eu me mudei de São Paulo para o Rio de Janeiro, acabei ficando por lá.
E é um espetáculo que me trouxe muita alegria e um ensinamento muito grande de trabalhar com 2 grandes atores. Então, Cristiane, a partir daí, ficou minha amiga, nos vemos sempre, é muito bom. Convidamos também Victor Fasano, que além de ter atuado ao lado da Cristiane, é seu parceiro em projetos pela preservação da Amazônia. Bom, nós fizemos alguns trabalhos, algumas novelas, algumas minisséries juntos e foi principalmente numa minissérie chamada Amazônia, de Galvez Chico Mendes, nós começamos a ficar muito incomodados com os incêndios que estavam acontecendo na região toda de gravação e começamos um movimento junto com o Juca de Oliveira, o Amazônia para Sempre, que nos uniu para sempre. Como o nome diz, a Amazônia para Sempre nos uniu para sempre, porque somos agora defensores das florestas brasileiras. Cristiane Torlone. Pronto, Victor Fasano, Tadeu Aguiar, muito obrigado pela presença de vocês. Cristiane, uma grande honra ter você no nosso programa. Honra minha, querido, honra minha. Fasano, você começa. Bom, vou ter esse prazer, né? Cristiane, então, vamos falar para esse pessoal todo aí. Lá do começo mesmo, hein? Quando é que foi a sua primeira aparição no palco, a sua primeira entrada no palco? Olha, a primeira entrada no palco, amadora ainda, foi num espetáculo que era do Garcia Lorca, na Aliança Francesa, do Rio de Janeiro. Mentira. Ué, mentira? Mentira, pura mentira. Eu amo isso. Foi antes até? Não, muito antes. Aonde? Muito você antes. diz no colégio? Muito antes. Mas tem que falar de colégio? Bom, tem que falar então de quando eu nasci, né? É assim, antes de eu nasci... bom, então tá. A minha primeira aparição no palco é através dos meus pais, que são fundadores da EAD. Aí vocês estão... é o código genético? Exatamente, bom, isso é então importante. a pergunta então é isso. O código genético começa há 73 anos atrás, eu acho que é a idade da EAD, né? Que fez alguns anos atrás, 70 anos, eu já tenho 73 anos. O papai e a mamãe são da primeira turma da EAD. Eles se conheceram lá numa linda palestra, aliás, anterior à abertura da escola, que o Dr. Alfredo fez uma palestra contando o que seria a escola de teatro, qual era o sonho dele, e meus pais se apaixonaram pela proposta e se apaixonaram também. Você esqueceu de falar da primeira vez mesmo, aquela que você estava na barriga da sua mãe. Pois é, mas poxa. agora eu vim antes, né? Daí antes de estar na barriga da minha mãe, meu pai e minha mãe precisavam se encontrar, então isso já aconteceu. E aí depois aconteceu, meu irmão aconteceu também antes de mim, e logo em seguida veio eu. Sou uma boa safra da EAD também, né? Quantos bebezinhos a EAD não produziu por aí? Bacana. Né? Está satisfeito? Agora sim. Bom, então tá. Poxa, não, a gente está aqui para agradar, né? Você era o que se costumava chamar de ratinho de coxia, é isso? Você era aquela criança que estava sempre pelo camarim, pelos cantos dos palcos, com seus pais? É assim, eu sou de uma geração que não teve luxo nenhum. As minhas babás foram as camareiras. Assim, não tinha com quem deixar a Tianinha. Então, a Tianinha era aquele embrulho que ia para o teatro, entendeu? Tanto que eu nunca engatinhei. Eu já saí pelo andando mesmo. Deve ter sido isso, entendeu? Uma certa urgência em virar gentinha logo, entendeu? Cristiane, nós fomos buscar um depoimento de alguém que conviveu com você nessa época em que você vivia ali pelas coxias do teatro, ratinho de coxia, como se diz, né? Olá, Cristiane. Que maravilha você estar aqui. Nesse programa, que é um programa tão lindo, né? Porque
faz uma espécie de além de uma homenagem, tem esse lado de lembrar um pouco das coisas que a gente faz, das coxias, do nosso trabalho. Na época que eu fiz A Dama do Maximes, eu estava morando no Rio de Janeiro, na companhia de Tônia, tinha Moná, tinha Paulo, e eu me lembro de você das matinês de domingo, como sempre, os filhos iam lá para tomar lanche com a gente, né, nos intervalos. Eu me lembro de você pequenininha, né? Os meus filhos também fizeram essa mesma conversa, e agora eu estou até com os meus netos, né? Essa coisa da família teatral que nós somos, né? Que é uma coisa tão linda, né? É uma coisa tão... essa família do coração, né? Certamente você, depois disso, você fez uma carreira maravilhosa, brilhante, não só na televisão como no teatro, também é toda essa sua luta pelo meio ambiente, pela questão ambiental também, que é uma luta linda, e você sempre uma excelente companheira de profissão, sempre do lado bom, né, das lutas da gente. Então, estou muito feliz de estar podendo participar dessa homenagem, trazer o meu abraço, a minha admiração, o meu carinho por você, que além de ser uma excelente atriz, é uma mulher tão linda, tão bonita. Um beijo no coração. Que lindo, que lindo. É isso, é uma família, né? O Sérgio diz muito bem, é uma tribo, né? Onde todo mundo cuida de todo mundo. Um fica doente, todo mundo fica em volta para, com essa energia, também ajudar a curar, e continua se protegendo até o fim. E eu acho que é isso, é o amor de geração para geração, que vai passando esse bastão de amor, sabe? A gente faz uma coisa que ela é difícil, é uma indústria, dá emprego para um monte de gente, é rentável, mas se não tiver essa chama que o Sérgio fala, não estava aí acontecendo há 2000 e tantos anos. O mais difícil na minha casa foi convencer os meus pais que eu realmente não ia ter como fugir do teatro. Eu fui criada para ser qualquer coisa, Eduardo, qualquer coisa. Primeiro para ser atleta, né? Eu aprendi a nadar antes de saber quase andar, eu já estava na piscina. E tudo que eu quis aprender, apesar de nós sermos pessoas muito simples, eu tive acesso. Aliás, um momento em que o Brasil tinha escolas públicas maravilhosas e sempre aqueles alunos que também são professores particulares, então eu pude começar a aprender a falar francês, inglês muito cedo. Meus pais queriam que eu fizesse qualquer coisa. Então, assim, fazia aula de balé clássico, nem pensar. Eu canto? Não, como canto? Não, nem pensar. Então, assim, na verdade, minha primeira aparição na televisão já tem quase 50 anos, que foi por sei lá, deve ter sido um deslize da mamãe, eu acabei num teatrinho Troll, na TV Tupi. Isso que eu queria falar justamente disso. 1970. Tá vendo? Te atropelei. Era um programa de sucesso na época, né? Mas como foi que isso aconteceu? Deve ter sido, mamãe deve ter dito, não aguento mais, deixa ela fazer. Deve ter sido isso. Porque era uma coisa, imagina, Lena Crespe fazia uma sereia. Coisas incríveis. Roberto de Cleto. Nossa, daí depois disso ainda você vai ter um gap de uns 5 anos, porque na verdade eu começo mesmo em 75. Bom, a sua carreira na televisão mal tinha começado e você foi chamado em seguida de 2 trabalhos para fazer uma protagonista em Gina. O que você atribui a essa ascensão tão rápida? É um olhar do Boni. Eu fiz o Duas Vidas, depois eu fiz, acho que uma novela que devia se chamar Elas por Elas, eu acho, que foi a segunda. E o Boni, ele via já a protagonista. Ninguém se torna um protagonista. Você é um protagonista, você é um solista. Alguém tem que olhar isso. Depois, se você vai ter disciplina, técnica, coragem, né? Rigor de continuidade, aí isso já vai depender de você. Mas se você tem essa chama dentro de você e é reconhecido cedo, é ótimo, porque daí você entra na roda logo cedo. Então, o Boni sugeriu que eu protagonizasse a Gina. Uma atriz que contracenava com você nessa novela, Gina, mandou um depoimento pelo celular. Olha só, né? Falar sobre Gina é falar sobre a estreia de uma estrela, uma jovem estrela chamada Cristiane Storlone.
Oi, Cris, querida. Realmente foi uma alegria muito grande participar dessa novela com você. Presenciar o nascimento de uma atriz linda como você, linda fisicamente e linda por dentro também. Então, com um talento muito grande, num papel muito difícil, Gina era um personagem que passava por um período de tempo longo. Ela começava muito jovem, como jovem você era na época, e a maior parte da novela era já uma mulher vivida, mãe de família, uma mulher de uns 40 e poucos anos, que você conseguiu interpretar com dignidade, com categoria e com muito trabalho. Eu sei que você estudou muito. Ô, Gina, você me empresta a sua lição? Eu também tô precisando, Gina. Olha, eu empresto, hein? Mas tem que me devolver logo que essa batina já tá marcada. Eu te tratei e acreditei em você como se você fosse a minha verdadeira irmã. Eu não vou criar dentro dessa casa uma cobra pra me morder. Sai da minha vida, criatura, sai da minha casa agora! Claro que você herdou isso tudo, esse jeito lindo de ser da sua mãe, que é uma grande atriz. Então, você é de uma família de atores, de gente de teatro, e que é muito, muito, muito lindo. É isso, querida. Eu fico muito feliz de poder falar do tanto que eu fiquei contente em participar de Gina com você. Gina escrita pelo nosso querido Rubens Edvaldo Filho, que faleceu há pouco tempo, e Doc Comparato. Mas especificamente eu quero dar os parabéns pelo teu trabalho agora no cinema, pela tua luta em favor da Amazônia, que precisa demais de pessoas fortes como você. Um beijo muito grande, meu carinho muito grande para você. Esses olhos azuis brilhando para nós. Lindo, Fala né? para mim, você faz o que com isso? Né? É um convite para um mergulho no oceano, né? Ela é, né? E é tão bonito, né, você perceber o arco do tempo, né? As pessoas têm muito medo da passagem do tempo. Mas a passagem do tempo é a única coisa da qual você pode se orgulhar, né? Agora, tem uma coisa interessante que eu gostaria de falar sobre esse momento aqui de Gina. Eu tinha um problema comigo enorme, que eu ouvia a minha voz e para mim era insuportável. Me ouvindo há 40 anos atrás, quase, eu digo assim, ai, que bom que eu consegui ficar um pouco menos aguda. Então, uma coisa, voz, mamãe diz assim, voz na testa é voz de quem mente, pelo amor de Deus. É verdade. Não, é insuportável. Muito bem. Nós temos uma paradinha agora, nosso primeiro intervalo. Voltamos já já com o Persona em Foco de hoje. Segunda, com mais de 12 milhões de desempregados, real em baixa, dólar e gasolina altos. Qual a real situação da economia brasileira? Quais as perspectivas para 2020? Como crescer e gerar empregos? Quem responde ao ex-ministro da Fazenda e atual secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, ao vivo, nesta segunda, 10 da noite, no Roda Viva. Você já conhece o Lelis Tratoria? O Lelis é uma tratoria especializada em massas, carnes, assados e frutos do mar. Nas noites tem música ao vivo, pratos fartos e o estacionamento e o café são cortesia. Afinal, somos uma casa de família. De segunda a sexta, almoço para executivos com diversas opções de pratos quentes e saladas. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. É Vero, é Lelis. No próximo Provocações, uma estrela do esporte. Ele diz que não é o maior jogador de basquete da história do Brasil, mas todo mundo sabe que ele é. Oscar Schmidt, ele fala de esporte, política e das vezes em que a morte bateu no aro. Terça, 10h15 da noite, no Provocações. Retomando o programa de hoje, nós temos aqui o Tadeu Aguiar e o Vitor Fasano, e eles estão com a incumbência de conduzir o bate-papo com Cristiane Torloni. Bom, Cris, depois de você ter iniciado na televisão, você parte para os palcos. Sim. O que mais te seduz no teatro? A magia. Quando nós fizemos O Lobo de Ray-Ban,
Isso já lá se vão 30 anos. 3 décadas, né? Eu me lembro que no Rio de Janeiro, no Teatro Casagrande, depois do espetáculo, veio um rapaz falar comigo. A camareira falou assim, tem um rapaz que gostaria de falar com você. Eu falei, eu costumo falar ali fora e tal. Aí ela falou assim, não, mas era bom você receber aqui no camarim. Eu falei, dentro um rapaz assim, claramente dodói, sabe assim, uma pessoa que estava muito magra e já tinha um sinal nele. Né? Os anos 80 veio, né? Uma tragédia. E aí ele falou isso, eu quero te dizer que durante 1 hora eu esqueci que eu estou morrendo. E isso é o momento mais bonito da minha vida agora. Aí eu fiz, nossa, o teatro tem esse poder. Cris, voltando a falar do Lobo de Ray-Ban, foi em 88, imagine tanto tempo atrás, 22 anos depois, você fez a Loba de Ray-Ban. Como é que você acha que foi nesse tempo todo? Qual a diferença? Como as pessoas reagem? Qual a diferença de assistir um espetáculo, o Lobo de Ray-Ban, e depois a Loba de Ray-Ban? O que você sente que foi diferente nisso tudo? Essa história do Lobo é magnífica, porque assim, o Renato, quando ele escreveu o Lobo, ele já escreveu para um ator, né? Bem autorreferente, ele escreveu para um ator fazer. Mas ele era muito amigo da Dina Sfati. E a Dina, quando leu o texto, ficou louca. Ela falou, mas como que você vai dar isso? Você tem que dar esse texto para mim. Ele falou, Dina, mas eu escrevi para um ator. Não, que ator? Quem é que vai fazer isso melhor do que eu? Não, você tem que versionar para mim. E ele, bem obediente, bem amigo, foi lá versionar, porque o Lobo não era só você trocar o gênero, eram todas as citações e tudo, né? E o Renato durou quase 1 ano fazendo isso. E quando ele finalmente ficou pronto, o Dina já estava dodói. Então, na verdade, ele chamou o Raul para fazer. E os ensaios, como você bem sabe, foram ensaios incríveis, era absolutamente visceral, era um espetáculo completamente visceral. E o Raul, que é dessa falange do Rubens Correia também, não permitia qualquer mentira em cena, né? São, como diria o Zeffirelli, né? São esses artistas que profissionalizaram a verdade. Então, assim, não tinha mentira em cena. Nos anos 80, né, você ter uma cena de nu masculino era muito mais chocante. Sabe assim, se hoje a gente ainda vive, né, uma luta, né, o LGBT, hoje em dia, assim, hoje você vê casais gays masculinos e femininos na rua, mas assim, você vê um casal masculino na rua, hoje em dia, você diz, poxa, que bom que eu estou viva e vendo isso, né? Mas há 30 anos atrás, se hoje ainda é agredido, imagina 30 anos atrás. Então, tinham reações na plateia. Tinha gente que levantava na plateia e saía. E o Raul dizia assim, muito obrigado, hein? É engraçado como o homossexualismo feminino, para o macho, vamos dizer assim, careta, parece alguma coisa um pouco histórica. Diz assim, mas as mulheres gostam de se dar beijinho, elas gostam gostam de pentear um cabelo uma da outra, elas ficam conversando. De alguma maneira tem um olhar meio paternalista em cima disso. Por isso que as meninas estão tendo que lutar também tanto. Mas quando nós fizemos a Loba, não tinha reação. Pelo contrário, tinha um enorme voyeurismo. Sabe assim? Quando foi o Lobo, não. O Lobo não. Tinha uma reação. Os homens ficavam agredidos, né? Não ficava? Cristiane, você falou aí do Renato Borg. Nós temos o Renato Borg aqui. Ah, meu Deus. Oi, Cristiane, que prazer. Que bom estar aqui, ajudando a prestar essa homenagem a você. Olha, eu te amo muito, viu? Quando você fez o Lobo de Ray-Ban com o Raul Cortez, para mim foi uma satisfação tão grande de ver a sua atuação junto com o Raul. Você fazia lindo, lindo. Era muito um pensador para um autor que estava na sua segunda peça, de repente, ver 2 atores brilhando tanto e fazendo com tanta perfeição aqueles personagens. E anos depois você decidiu fazer a segunda versão do Lobo, que era a Loba de Ray-Ban. E foi uma versão linda, a Loba. A Loba tinha uma cenografia, um acabamento, e você estava tão maravilhosa,
Porque a primeira vez que eu escrevi essa peça, eu escrevi com as duas versões. Nossa, eu não tenho nem palavras para dizer a emoção que foi ver você fazer a Loba de Reibã. Eu amei esse encontro nosso no teatro. Adorei conhecer você como pessoa. Você é uma pessoa que realmente eu penso sempre. E cada vez que eu penso, eu tenho um sorriso. Quando a gente lembra de um amigo, a gente sorri. E cada vez que eu me lembro de você, vem um sorriso no meu rosto. Te amo muito, viu? Um beijo. Sucesso. Eu que vou chorar. Não, é impossível. É impossível. Sou eu que vou chorar. Não, eu que vou chorar. É impossível, porque se você imaginar que você fica... A carreira do Lobo foram 2 anos. Eu saí do Lobo depois de 2 anos para fazer a Cananga do Japão, porque realmente era um tempo que já tinha acontecido. Mas você fica num voto de enorme exclusividade amorosa com aquele texto, com aquele autor. E o Renato, durante os ensaios do Lobo, ele ia para o camarim para passar o texto comigo, porque o texto dele também o entendimento de que um bom texto é uma partitura. Ele não é só o que está escrito ali. Tem todos os espaços de respiração e ele é um super ator. O Renato é né? O Renato Borg, né? O rei da vela. Ele é o grande rei da vela, né? Incrível. Então, ele foi ajudar a burilar e eu tive essa grande sorte. Quando nós fizemos a Loba, é impressionante, porque eu, de um modo geral, eu decoro as peças inteiras. Eu não decoro as minhas falas, eu sei o que todo mundo fala, é a partitura. E eu sabia o texto inteiro do Raul. Então, eu ouvia o Raul falando comigo em cena. Era tão forte a presença do Raul que eu falei, nós tínhamos na cenografia um pequeno camarim, eu falei, eu preciso ter uma foto do Raul em cena. Porque eu falo com ele o tempo inteiro, então ele nunca saiu de cena, ele vai continuar em cena e pronto. E tinha uma foto do Raul em cena. Renato, toda vez que eu vejo você me convida para tuas estreias, a gente se encontra, eu penso na linda história de amor que a gente tem. Ainda tem. Lembrando da sua personagem Cro, o Marcelo Serrado, e você fez a Tereza Cristina. O que você atribui a esse sucesso todo? Tinha uma química boa ali, né? Eu tenho certeza que você se divertiu muito também. Mas a química é interessante porque você percebe que a primeira chispa que tem que acontecer é entre o autor e o artista. Porque, mesmo que a Gata já tivesse sido escrita, porque quem fez a Gata Comeu, a primeira versão, foi a Vivinha, a Eva Vilma, né? Chamava-se o Barba Azul. Então, na Tupi. Então, assim, tem que ter uma sinergia, porque de qualquer maneira ela está reescrevendo, mas ela está reescrevendo para você. Então, assim, eu sempre mantive uma comunicação secreta, misteriosa com os meus autores. Eles me mandam uma coisa no papel e eu mando para eles pelo vídeo. A gente não fica se falando pelo telefone, não existe essa comunicação. Eu tenho uma grande sorte na minha vida. Eu fui cercada de diretores que realmente foram me construindo como atriz e eu tenho um enorme respeito por eles. Amorosamente, eu aprendi isso no teatro, talvez. Tem uma hierarquia. Eu posso até responder, mas com jeitinho. Fora que é isso, eu tive os galãs mais lindos, né, na minha vida, né? Você faz o quê, né? Beijar fica uma maravilha, né? O Vitor Fasano tocou aí no Marcelo Serrado, né? O Cro e a Tereza Cristina, né? Vamos dar uma olhadinha no Marcelo? Sim. Olá, gente. Um beijo aqui para minha querida Cristiane. Nossa relação já de muitos anos, nos conhecemos muitos anos, mas Fina Estampa realmente foi um momento marcante nas nossas vidas, né? Com o Cro e nossa rainha do Nilo, Pitonisa de Tebas, Rainha das Terras Férteis, tantos nomes, e que o povo amou essa dupla, né? Foi incrível realmente trabalhar com ela, uma grande atriz. Lembra-se da missão que eu lhe dei? Está na hora de cumpri-la. Tudo eu. Aproveita quanto dura, Alice Capone. Por quê? Porque de coisa dura você entende? Olha aqui, o machão. Calada!
engole a resposta. Chega de tensão por hoje. Meu Deus! Os músculos do meu pescoço parecem cordas de violino. A Cris acompanha há muitos anos o trabalho dela, não só na TV, mas como no teatro, também uma guerreira do teatro. Eu sou um grande fã e admirador, então para mim estar em cena com ela foi um presente, né? E ela sempre aberta e disposta a brincar e a jogar. Parece, né, que nosso plano não deu certo. E você sabe quem é que vai pagar o pato? Posso pelo menos fazer uma massagem no pescocinho da minha Nefertiti? Muito obrigado pela parceria e parabéns pela sua carreira grandiosa e bonita. Beijo, querida. Esse aí. Marcelo é um ator que está fazendo uma carreira muito bonita, né? Eu acho que nós nos conhecemos, se não me engano, no Zé Celso, no Hamlet, acho em 94, se não me engano, nós tivemos ali um primeiro encontro. Mas o Marcelo, nesse trabalho do Fina Estampa, que era um trabalho muito perigoso, né? Nossa. Muito perigoso, né? Marcelo, a gente ensaiou muito. Marcelo, eu ia lá para a casa dele e ele é muito dedicado, ele trabalhava no piano e tal. E na época, a esposa dele hoje era sua namorada, era bailarina. Então ele ensaiava uns rodopios, umas piruetes e ficava dando para mostrar como ele estava fazendo. Eu digo assim, que danado, não tem nada disso está escrito. Então você vê o quanto um ator ele pode contribuir na partitura e você via durante os ensaios a técnica, porque quando a técnica ri de alguma coisa que está acontecendo, você diz, opa, o nosso primeiro público, né? Quem se chegou aqui vai chegar lá na casa da pessoa. Tudo bem, está na hora de mais um intervalo, não se aflijam, é rapidinho. Voltamos já já com o Persona em Foco. Se afligir é como? As cidades antigas do mundo ainda têm muitas surpresas e tesouros escondidos da vista por séculos. Eu vou usar a realidade virtual para revelar o mundo antigo de uma maneira totalmente nova. Antigas cidades invisíveis. A porta de entrada para o Antigo Egito, Cairo. Com que precisão as pirâmides foram construídas há milhares de anos? O enigma da Esfinge. É o rosto de um verdadeiro faraó?